Há muito medo em relação à reaproximação que está acontecendo entre China e Índia. E claro, a Rússia, onde você está, é um dos membros mais importantes do mundo multipolar, BRICS, etc. Esses três países estão se aproximando cada vez mais. E a Foreign Policy, claro, uma revista neoconservadora clássica, está soando o alarme. Por que a Índia não deveria cair na armadilha Rússia-China? Mas essa é a realidade em que essas pessoas vivem. Veja só, Rússia e China não podem fornecer o que a Índia precisa para desenvolvimento e segurança a longo prazo. Embora esteja se afastando das armas russas, a Índia precisa de suprimentos modernos. Moscou é útil por oferecer energia barata, mas oferece pouco em termos de tecnologia avançada e investimento. A China é vista com profunda desconfiança, e com razão, pois é considerada uma preocupação central para os interesses indianos de longo prazo. Para lidar com a China, a Índia precisa de aliados em outros lugares. Esses são os tipos de argumentos apresentados pelos neoconservadores. Qual é a sua avaliação desse panorama global, especialmente do papel da Rússia nele, à medida que esse mundo multipolar se aproxima ainda mais devido às políticas tanto de Trump quanto da OTAN? Bem, veja, nos últimos anos o BRICS eu estive em várias das conferências. Estive nas conferências de ministros das relações exteriores. Estive em Kazan. Visitei eles, entrevistei pessoas. É um ambiente muito colorido, uma sensação muito positiva. Mas claro, o que aconteceu agora, o catalisador para o BRICS realmente, o BRICS era meio que uma ideia. Era uma ideia provavelmente, se você fosse cético em relação a isso, diria que o BRICS foi criado porque era como um Porsche de pobre. Era a ideia de que já que não estamos no grande clube, vamos criar outro clube porque fomos isolados. Mas o que aconteceu com o BRICS? E eu entrevistei Paul Mashatile, o vice-primeiro-ministro da África do Sul, em São Petersburgo, na Conferência de São Petersburgo deste ano, que foi enorme, aliás. E conversamos sobre isso. E ele disse que agora há uma verdadeira percepção entre os países do BRICS de que os convites foram enviados. E a ideia era, nós íamos fazer isso, nós íamos fazer aquilo. E havia meio que a sensação de que era como dar uma grande festa e servir Pringles e molho quando as pessoas realmente chegassem. Sabe, havia um pouco essa ideia de que o BRICS era uma boa proposta, que iríamos cooperar, mas ninguém realmente entendia como isso aconteceria. O que aconteceu agora é que o conflito na Ucrânia serviu como um catalisador e demonstrou o valor desses relacionamentos e dos acordos pré-assinados. Por exemplo, o Irã ter uma espécie de lar dentro do BRICS quando foi atingido pelos Estados Unidos, nessa ideia unilateral de que foi atacado por Israel e pelos Estados Unidos, já tinha canais abertos dentro dos países do BRICS. Lembre-se, este é um país que foi, antes da Rússia, o país mais sancionado do mundo. Também é o principal desenvolvedor de tecnologia de drones e mísseis do planeta. Tudo isso enquanto estava sob sanções. E há uma continuidade aí com a Rússia, agora o país mais sancionado do mundo, que conseguiu produzir o míssil Oreshnik, um que a OTAN, os Estados Unidos e qualquer um no mundo nem conseguem detectar antes que atinja seu país. Então, a ideia de que as sanções iriam intimidar as pessoas a se submeterem e obedecerem a essa hegemonia global é tão absurda, tola e imprudente. E agora foi provada errada pelo fato que o BRICS parece estar à beira de algo muito maior. Estou ouvindo que alianças reais podem ser formadas, não apenas geoestratégicas, mas também energéticas. Porque, essencialmente, o BRICS era uma espécie de cooperação. Foi quase modelado, de certa forma, na Comunidade Econômica Europeia dos anos 1970, que, claro, foi uma ótima ideia até se tornar a União Europeia. Então, o BRICS aprendeu muito com isso. Mas quando você vê o que aconteceu com o Irã, o que aconteceu com a Rússia e o que está acontecendo com a China, especialmente em relação a Taiwan, e essa ideia de que a política de uma só China, que é aceita no papel, mas de forma muito cínica, armas são fornecidas e há agitação política contra a China, como se fosse algum tipo de regime autoritário, por outro lado.
Essas grandes potências, que são regionalmente grandes potências, e se você nunca sai dos Estados Unidos ou de Washington e trabalha por uma revista completamente delirante como a Foreign Policy ou uma dessas publicações, você nunca precisa sair. E você nunca vai ser demitido por escrever as maiores bobagens delirantes da história para uma dessas revistas. Eu nunca vi uma única reportagem responsável de nenhuma dessas pessoas que disseram que a Rússia seria derrotada em 3 semanas, ou que Vladimir Putin estava em coma diabético, ou que os russos tinham apenas 4 mísseis restantes. Coisas assim foram publicadas, lembre-se, há 3 anos. E aqui estamos nós, com as mesmas pessoas que publicaram isso, dizendo que precisamos detê-los. Um amigo meu chamado Brian MacDonald, um jornalista irlandês que mora aqui, cunhou em 2015 o termo russofrenia. Esse termo significa que você acredita que a Rússia está em colapso iminente. Toda a sociedade russa está desmoronando. Você provavelmente será jogado pela janela, vai ser enviado para o Gulag, mas ao mesmo tempo a Rússia vai dominar o mundo. Como isso é possível? Como a Rússia consegue ameaçar toda a ordem global e ao mesmo tempo estar em colapso perpétuo? Isso define a fantasia delirante dos think tanks de política externa e como isso influencia as políticas de pessoas que, francamente, estariam insultando pessoas como Donald Trump, que vivem num luxuoso campo de golfe. Lembre-se. Este é um homem que foi criado em uma escola militar de elite, bem longe da civilização, e depois começou seu império empresarial com um pequeno empréstimo de $1 milhão do pai. Não se esqueça com quem estamos lidando, quem está forjando políticas. E também, é quase como se estivéssemos agora na corte do Czar Laranja. Existe um ótimo livro, A Corte do Czar Vermelho, onde Stalin podia olhar para você de um certo jeito. E isso significava que ou você estava prestes a ser promovido, ou algo mais estava prestes a acontecer com você. Vejo a mesma dinâmica no Salão Oval de Trump. No meu programa, faço Moscow Mules. Esta semana analisamos isso. Montamos uma compilação de todo mundo, como se você quase tivesse que entrar de costas na sala, como um vassalo medieval, para dizer: não o irrite, seja o que for que você faça. E isso não contribui para uma política externa proativa e incisiva. Não contribui. Isso alimenta uma obediência pseudo-religiosa a um ego que quer resolver guerras, mesmo que elas não tenham sido resolvidas. Então você precisa entender, o BRICS percebe isso. Há pessoas muito inteligentes em Teherã, pessoas muito inteligentes em Nova Delhi, pessoas muito inteligentes em Moscou. Na minha opinião, se eu estivesse jogando xadrez, eu saberia de que lado do tabuleiro gostaria de estar. E nem preciso dizer, maior economia manufatureira do mundo, maior democracia do mundo, maior fornecedor de energia do mundo. E essas são economias em crescimento. Enquanto do outro lado da mesa você tem Ursula von der Leyen, Kallas, Donald Trump e o Sr. Navarro, que ao final de sua declaração hoje, dizendo que iriam punir a Índia, afirmou: essa é a minha história e vou mantê-la. Dá para imaginar? Espero que isso responda a sua pergunta. Eu só quero acrescentar a isso. Talvez eu veja se o Chai concorda comigo ou não. A ameaça de sanções secundárias contra qualquer um que negocie com a Rússia e depois ir atrás da Índia com base nisso, acho que Donald Trump merece um prêmio do BRICS. Quero dizer, porque essa jogada é um golpe de mestre para o BRICS. Donald Trump fez mais e Peter Navarro fez mais pelo BRICS do que qualquer outra pessoa. Eles deveriam receber a medalha da liberdade. O que você acha, Shai? Medalha da liberdade dos BRICS. É óbvio. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, certo? Veja, por que razão essas potências emergentes aqui, que têm aliados e não estão isoladas? Por que motivo fariam isso? Escrevi recentemente que se a Índia ceder e se curvar a essa pressão econômica dos Estados Unidos, estará basicamente aceitando que não é mais soberana. Porque talvez, lá no período pós-guerra, quando os Estados Unidos criaram sua hegemonia com a implementação do dólar, uma moeda baseada em dívida, na África, eles fizeram o mesmo na Europa.
O Plano Marshall não foi apenas sobre reconstruir a Europa. Foi sobre cultivar a dependência do dólar, um sistema monetário global baseado em dívida. E veja, os Estados Unidos não precisam necessariamente invadir o seu país. Ela pode simplesmente dizer, você sabe, vamos cobrar seus empréstimos, ou vamos colocar você sob pressão econômica. Você não pode fazer isso com a Índia. Você não pode fazer isso. Eles não conseguiram fazer isso com a Rússia. Lembre-se, os Estados Unidos implementaram mais de 13 mil sanções contra a Rússia. E apenas 10 dias atrás, o presidente americano apertou a mão do mesmo homem que ele estava sancionando. É uma situação absurda. Claro, o que eles deveriam estar fazendo? Como Jeffrey Sachs, um homem muito culto, muito mais inteligente do que eu, nos disse, é diminuir essa distância, tornando-se parte de um mundo multipolar. Ninguém tem problema com o dólar como moeda de reserva global. É o dólar que tem problema com o resto do mundo. Não é o contrário. Vladimir Putin já disse isso muitas vezes. Nós não temos problema com o dólar ou em negociar com os Estados Unidos. São os Estados Unidos que estão tentando transformar uma boa ideia em arma contra nós. E eles não vão tolerar isso. Então eu acho que se o BRICS e se o mundo multipolar, uma frase muito usada, eu já estou um pouco cansado dela porque é muito criticada e muito mal utilizada. Se isso for acontecer, acho que estamos no cadinho, nessa fornalha de pressão que foi criada agora. Não vejo Modi, Xi e Putin se olhando. E essa reunião vai acontecer no dia 3 de setembro, daqui a alguns dias, onde a China, aliás, vai exibir também seu vasto investimento e desenvolvimento militar. Não vejo esses homens olhando uns para os outros e dizendo, estou apavorado. E você, como se sente? Provavelmente deveríamos nos render. Quem quer sair primeiro com sua esposa? Não vejo esses homens fazendo isso. E se você se lembra, quando o presidente Xi visitou Moscou, eu estava lá. Eu estava no Kremlin. Vi o presidente Xi saindo do Kremlin e Vladimir Putin o cumprimentando. E ouvimos eles dizerem, estamos à beira da história. Vamos definir esta próxima era para nossos povos e um para o outro. Eles disseram isso um ao outro naquela ocasião, e não acho que tenha sido uma declaração insincera. E agora os americanos e os europeus, que são menos significativos, os americanos, de uma forma muito desajeitada, abriram completamente esse molde para que China, Índia e Rússia possam preencher para fazer tijolos, algo muito mais tangível e poderoso do que era quando era apenas uma ideia. No fim das contas, o G7, qualquer uma dessas organizações globais, organizações multilaterais, todas elas se baseiam na confiança. Até mesmo a OMC se baseia totalmente na confiança. Todo tratado se baseia na confiança. Então, quando os países do BRICS se unem, o poder do BRICS, assim como de qualquer uma dessas organizações, está no fato de haver uma confiança implícita de que você vai realmente cumprir os compromissos assumidos com seus parceiros. Tipo, vamos fazer isso por você e vai ser em 10 anos. Ok, assinamos. Você pode confiar nisso. Tudo isso se perdeu com os Estados Unidos. Como Lavrov disse famosamente, eles não são mais capazes de cumprir acordos. E é isso. Ser capaz de chegar a acordos, ou pelo menos fingir que se importa com seus aliados, fingir, é a base da hegemonia dos Estados-membros. Porque os Estados-membros não podem ser o hegemon global sem parceiros, sem pessoas ajudando. E agora eles estão perdendo seus parceiros, estão ameaçando seus aliados com sanções secundárias, estão ameaçando todo mundo com tarifas punitivas, quero dizer, totalmente insano. Então isso, realmente, quero dizer, Donald Trump está meio que acelerando o declínio dos Estados Unidos como hegemon global. Mas a parte realmente engraçada daquele artigo da Foreign Policy que o Danny nos mostrou foi quem quer que seja Crabtree, ou seja lá qual for o nome dele, dizendo, bem, você sabe, claro, a Rússia é boa para energia barata, mas você precisa de mais do que isso. Não, energia barata é a base de toda a sua economia. Quem desprezaria a energia barata, exceto, você sabe, a Alemanha e a Europa? Então cometer suicídio econômico.
essas pessoas vivem em um mundo totalmente diferente. E é impressionante que tenham um emprego fixo escrevendo sobre política externa. E com a China, é como se a Índia tivesse o direito, sem nenhuma justificativa, de se sentir ameaçada pela China. Enquanto isso, é o governo Trump que está impondo tarifas de 50%. E são o governo Trump e a Europa juntos que estão constantemente analisando quem sancionar em seguida, por causa da Rússia. E tudo isso está chegando a um ponto crítico. Quero dizer, também tem, sabe, no dia da vitória da China, você vai ver a RPDC, a Coreia do Norte, você vai ver... Quero dizer, todo mundo está vindo desse mundo multipolar, e muitos desses países não têm bases militares dos Estados Unidos. Basicamente, é uma reunião, o que muitos neoconservadores estão chamando de eixo da convulsão. Mas também há a situação em Gaza, o conflito na Ucrânia. São tantas coisas, na minha opinião, que estão puxando os Estados Unidos para baixo, e a classe política americana, o establishment de política externa, eles estão tão prontos e dispostos a aceitar essa queda. Então, qual é a sua avaliação da situação geral, levando em conta não apenas esses cenários, mas a posição geral em que os Estados Unidos se encontram como esse hegemon global? Bem, a posição geral é... só para acrescentar rapidamente ao que você disse sobre Índia e China, a reação da China à ameaça de sanções secundárias de Trump contra a Índia foi suspender as restrições de importação. Então, todas essas restrições entre China e Índia, que poderiam ser restrições anticoncorrenciais ou relacionadas a certas aplicações militares, a China anunciou que vai relaxar tudo isso imediatamente. A China fez isso intencionalmente. Eles fizeram isso de propósito para mostrar à Índia que, não se preocupe, vamos aumentar nosso comércio e vamos nos aproximar. Vamos ter um relacionamento melhor e isso será vantajoso para ambos. Então, quero dizer, quem mais poderia ter proporcionado isso senão Donald Trump? Mas não era isso que Trump pretendia fazer. Embora, se você ler o QAnon, eles provavelmente dirão que há algum movimento de xadrez 5D. Trump está realmente tentando impulsionar o mundo multipolar e acelerar todas essas coisas boas para o mundo multipolar, se você acredita nesse tipo de coisa. Mas, de modo geral, acho que o Irã ainda continua sendo o pivô definitivo entre a Ásia Ocidental, a Ásia Oriental e o subcontinente asiático. Então, geopoliticamente falando, para tudo o que a China gostaria de realizar com a iniciativa do Cinturão e Rota, e tudo o que os países do BRICS gostariam de alcançar, o Irã, e você pode incluir o Azerbaijão nisso, e qualquer outro estado fronteiriço, acho que esse é o ponto-chave. Esse é o pivô geopolítico fundamental, sem dúvida. E por isso haverá muita energia investida nisso pelo lado dos Estados Unidos, pelo lado de Israel, para minar o Irã. Porque isso nos leva de volta àquela questão eterna em relação a Israel. O rabo abana o cachorro, ou Israel é uma cabeça de ponte para o imperialismo ocidental. E minha resposta sempre foi que é ambos. É uma relação simbiótica, em que os Estados Unidos apoiam Israel, permitem que ele exista, permitem que ele persiga o projeto da Grande Israel, desde que Israel continue sendo um ativo para o imperialismo e a hegemonia anglo-americana. E quando digo anglo-americana, estou falando dos britânicos e dos americanos, porque eles ainda lideram a Europa. A Europa, em geral, apenas faz o papel secundário diante do establishment anglo-americano. Embora coletivamente a Europa pudesse, e esteve muito perto de superar isso pouco antes da Covid, com o avanço da União de Defesa Europeia e coisas do tipo. Mas isso não aconteceu. Então, em vez disso, tivemos a guerra na Ucrânia, e a OTAN, liderada pelos Estados e pelo Reino Unido, agora está em posição privilegiada, determinando os assuntos militares, econômicos e também políticos na Europa. Então Israel tem permissão para agir assim. Mas quando Israel se torna um problema, acredito que o establishment anglo-americano precisa repensar o futuro de Israel. Israel realmente tem uma influência muito forte, política e financeiramente, nos Estados Unidos, sobre o legislativo, sobre a economia política americana, e o mesmo vale para a Europa.
Estamos falando de milhares de organizações, lobbies israelenses e organizações de interesse que o acadêmico britânico David Miller mapeou. Só no Reino Unido, acho que existem 3.000 organizações, e no topo dessa estrutura, algumas dezenas. Nos Estados Unidos, provavelmente o mesmo, ou até mais em termos de quantidade. Então, isso está profundamente enraizado no tecido e na biosfera da política dos Estados e também da Europa. Mas o dinheiro, onde está o capital? Para onde está indo o investimento direto? Onde a City de Londres, na Europa, está investindo? Onde eles vão obter o melhor retorno sobre o investimento? É no Ocidente ou no Oriente? E claro, é no Oriente, porque é lá que está o crescimento, é lá que está a inovação, é lá que está a expansão, é lá que a infraestrutura está sendo construída. E é lá que você tem governos como o da China, como o da Rússia, que assumiram o controle do Estado, talvez a Índia, em certa medida. Não estou tão familiarizado com as políticas do MOD em relação à economia dirigida pelo Estado, mas conheço as políticas chinesas e russas, e isso traz estabilidade e previsibilidade. Onde você vai investir? Onde você vai investir? Claro, o capital vai automaticamente fluir para estabilidade e previsibilidade, porque é aí que estará o retorno. Então, quero dizer, isso pode, no final das contas, superar o legado do sionismo e seu incrível, você sabe, domínio sobre a política externa dos Estados Unidos e também sobre a política europeia e a política dos países europeus. O lobby sionista israelense criou uma aliança com a extrema-direita na Europa e também, em certa medida, nos Estados Unidos. Mas se você considerar Trump e o MAGA como extrema-direita, para mim não é a mesma coisa. Mas com a extrema-direita populista na Europa, Israel fez um esforço absolutamente concentrado para cooptar e construir alianças em todas essas questões. Então eles estão conduzindo a conversa sobre imigração, sobre os muçulmanos na Europa. Elon Musk agora também foi cooptado para esse esforço de agitação, essa guerra cultural na Europa. Então, quem está impulsionando todos os fluxos migratórios, Danny, para a Europa? Bem, deixe-me começar com a Líbia, depois vamos olhar para o Iraque, depois para a Síria, depois para, claro, a Palestina, mas vamos olhar para alguns outros conflitos, vamos olhar para o Afeganistão. Então, a OTAN e Israel, por procuração, sendo grandes influenciadores da política externa dos Estados Unidos. Todos os grandes fluxos migratórios para a Europa nos últimos 30 anos são resultado da OTAN e de intervenções, e também do envolvimento israelense. Eu incluo o Sudão nisso também, com certeza, e incluo o chifre da África também. Você tem a Somália? Sim, a Somália. Quero dizer, vamos continuar. Até onde queremos ir? Então Israel basicamente está dizendo à extrema-direita na Europa: estamos lutando a sua luta aqui. Estamos segurando os portões de Viena. Esse é o argumento de venda que eles apresentam para Orbán na Hungria e em outros lugares. Enquanto isso, Israel está fazendo tudo humanamente possível para incentivar a migração para a Europa e em seguida dividir as pessoas nessas novas linhas prescritas que são, você sabe, pró-Israel. Ou você é pró-Israel, ou é pró-muçulmano, ou você é pró-Israel, ou é pró-imigração. Você vê como eles fizeram isso de forma muito inteligente e habilidosa. Muitos acadêmicos já escreveram sobre isso. Existem livros escritos sobre isso. Há muitos artigos, até mesmo na imprensa israelense. Então, o que estou dizendo para você não é, sabe, um conhecimento esotérico, ok? Mas o que estou dizendo não entrou de forma significativa na conversa política europeia. E assim, pessoas como Elon Musk e outros estão se aproveitando da ignorância das multidões que seguem Tommy Robinson e das massas enfurecidas que, você sabe, apoiam Nigel Farage por uma única questão política, que são os barcos. Alguns milhares de pessoas chegando de barco pelo Canal da Mancha. E basicamente eles vão tentar chegar ao poder na próxima eleição geral com base nessa única questão, quando na verdade é muito mais complexo do que isso.
É muito mais profundo do que isso. Isso tem a ver com planejamento e estratégia geoestratégica nos mais altos níveis de instituições, bancos de investimento, corporações transnacionais e governos. E, portanto, se as pessoas realmente entendessem isso, olhariam para a questão da imigração de forma muito diferente. Mas é isso que está moldando a política europeia agora. Essa única questão. Sempre acreditei, Patrick, que o que está acontecendo em Gaza e na Ásia Ocidental, a guerra para a qual Israel está se preparando, uma segunda rodada, com os Estados Unidos reabastecendo aqueles sistemas de defesa aérea para atacar novamente, mesmo estando completamente e totalmente atolados no território de Gaza, transformando aquilo em um campo de extermínio. O motivo pelo qual os Estados Unidos têm tanto interesse em apoiar Israel, em grande parte, é porque, como você disse, é um ativo. E por mais irreal que pareça, sabe, podemos olhar para isso e dizer, uau, genocídio. Isso é realmente difícil de engolir para uma classe política que supostamente representa os americanos, ou mesmo para políticos europeus que supostamente representam os europeus. É realmente difícil de aceitar que eles estariam dispostos a aceitar o genocídio e até mesmo participar dele, e até liderá-lo, em muitos casos, para fazer exatamente o que você disse: cortar a China, cortar a Rússia, transformar a Ásia Ocidental, transformar o Cáucaso, transformar toda essa região basicamente no bloqueio onde eles não devem passar, onde a infraestrutura chinesa, o comércio militar russo, especialmente o comércio chinês, não possam passar. Mas acho que a conclusão lógica só pode ser que sim, é disso que se trata. Não está dando muito certo. Mas esse é o objetivo. Sim, o corredor de Zangezur, eu nem consigo pronunciar direito, mas o que eles estão planejando fazer com a Armênia, basicamente a reviravolta na política armênia nos últimos anos, eu nunca entendi o que estava acontecendo até agora. Agora eu consigo ver. Então, os Estados, o Reino Unido e seus aliados estão comprometidos com essa política geoestratégica para interromper e sabotar a iniciativa do Cinturão e Rota. Eles têm várias ferramentas à disposição para fazer isso e basicamente descarrilar qualquer esforço de criação de um corredor intermediário conectando a Rússia via Irã ao Oceano Índico. E além disso, o Iraque também teria um papel importante nisso. Então pense nessas mudanças nas rotas comerciais ao longo de quase um milênio. As rotas comerciais seguiram um certo padrão, e nos últimos 200 anos, o comércio marítimo foi dominado pelos britânicos, pelos americanos e por alguns países europeus. E assim, a economia global foi construída em torno disso. A geopolítica foi construída em torno disso. A Ilha Mundial de Halford Mackinder foi construída em torno disso. As políticas de Zbigniew Brzezinski foram construídas em torno disso e assim por diante. Os Estados Unidos ainda estão presos a isso. Os britânicos também. Então a China está construindo, enquanto a Grã-Bretanha e os Estados Unidos estão explodindo coisas. Eles estão destruindo coisas. Eles estão sabotando coisas. Essa é a única política discernível que vejo em termos de uma visão global, que a Ásia, especificamente a China, mas também a Índia e outros países, estão empenhados em construir, enquanto o Ocidente está empenhado em destruir. E é aí que está o confronto. Existe um grande potencial para conflito aqui. O que está acontecendo em Gaza, a coisa mais horrível disso, e acredite, é horrível, é que é difícil para mim sentar e refletir sobre isso. A violência, a destruição, o sangue, as mortes, simplesmente o uso indiscriminado de força militar contra áreas civis densamente povoadas. É ruim, é realmente ruim. A limpeza étnica, o genocídio da população palestina nativa é simplesmente indescritível. Nunca vimos nada parecido em nossas vidas, jamais, na era moderna. Mas o que é mais assustador, isso, ou o fato de que ninguém consegue intervir para impedir, que ninguém consegue conter Israel, ou o apoio dos Estados Unidos a Israel, ou o apoio britânico, e que as pessoas ficam contornando o assunto, dizendo coisas como, ah bem, você sabe, não é bem assim.
Tive uma conversa com alguém no fim de semana, em um evento. Essa pessoa não sabia quais eram minhas opiniões. Mas comecei com uma provocação, perguntei, está acontecendo um genocídio branco na Europa? Porque você ouve isso por aí. Falam de genocídio branco, o pessoal do Nick Fuentes, genocídio branco. E aí fica, não sei. Os tipos de direita, sim, eles vão dizer que está acontecendo um genocídio branco. E aí vai ser, está acontecendo um genocídio em Gaza? Na verdade, não. Eu não quero usar essa palavra, genocídio. Isso é um pouco forte demais. Então é mais ou menos aí que estamos, e esse não é um bom lugar, política ou intelectualmente, em termos de sociedade. Há muitas pessoas que acreditam em coisas que simplesmente não são verdadeiras. E sua política está sendo formada a partir disso. Elas são manipuladas por pessoas como Elon Musk e os oligarcas bilionários que estão apenas jogando dinheiro para dividir as pessoas. E é quase como se eles quisessem provocar uma guerra civil, e talvez até a Terceira Guerra Mundial, como consequência disso. É isso que parece. Pelo menos esses são os sinais que estão sendo enviados. E então você sabe, acho que o Ocidente está em uma situação realmente difícil. E a imagem de Israel está danificada para sempre. Nunca vai se recuperar. Os israelenses vão seguir adiante na história negando que são israelenses. Eles vão querer se identificar com outra nacionalidade. Isso vai acontecer. Então eles estão muito perto de conseguir sua solução final em Gaza, mas, ao fazer isso, é o pacto fáustico definitivo. Eles perdem legitimidade e provarão perdendo seu Estado judeu como resultado. E é assim que a história acontece. Mas a questão é, que tipo de dano pode ser causado no período intermediário, enquanto esse processo acontece? Essa é a parte assustadora. E quem vai impedir isso? Existe alguma nação, mesmo uma nação europeia, que poderia se posicionar e dizer, vamos embargar Israel, quem está conosco? E fazer isso publicamente, desafiando todos em um nível moral. Isso existe? Vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Como isso vai acontecer? Se não acontecer, acho que teremos problemas. Pessoalmente, não sou alarmista, mas estou apenas analisando o cenário e procurando quem vai bloquear e enfrentar essa situação. Não há ninguém, então estou preocupado. So I'm worried.